Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que desistiu de tentar a contratação de um jogador que estava tentando até dias atrás. Pois é, que jogador é esse? Já a gente vai falar, mas é um jogador que a torcida não estava aprovando não, então acho que grande parte das pessoas que estão assistindo ao canal Vene Casagrande vão até gostar dessa notícia, mas a gente vai trazer detalhes por que o Flamengo desistiu e como anda a situação do Léo Ortiz lá no Red Bull Bragantino. A gente continua apurando a situação desse jogador que o Flamengo segue tentando a contratação. Tem também despedida do goleiro Santos, tem também Everton Ribeiro falando que teve rival do Flamengo aqui no futebol carioca, fazendo proposta para ele e ele recusou. Que papo é esse? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser, inclusive, colaborar de maneira financeira, tem Pix na descrição. Lembrando sempre que a KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a nossa parceiraça aqui. E lá no site da KTO, kto.com, você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para poder fazer aquela fezinha, aquela aposta e garantir, quem sabe, uma grana extra. Lembrando que utilizando o código VENE, você tem direito a bônus. Então, corre no site da KTO, kto.com e aproveite bastante. Eu vou começar falando do goleiro Santos, que a princípio iria ficar no Flamengo até o fim de janeiro para disputar 2 rodadas do Campeonato Carioca, mas o Fortaleza bateu o pé, não gostou da ideia, quer o jogador o mais já possível, e aí o Flamengo aceitou ceder e o Matheus Cunha vai ficar aqui para poder disputar essas rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal estará lá nos Estados Unidos fazendo amistosos, dando continuidade à pré-temporada. E o Santos botou uma despedida bem bacana nas redes sociais. Ele diz o seguinte: hoje se encerra meu ciclo vestindo a camisa do Flamengo. Gostaria de agradecer a Deus e a todos por esse tempo junto, onde pude conquistar títulos importantes e desfrutar de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Entre momentos bons e ruins, a certeza de que sempre busquei dar o meu melhor para defender literalmente a camisa rubro-negra. Agora é hora de novos desafios. Obrigado, nação. Tá aí a mensagem do Santos. O Flamengo logo depois postou em suas redes sociais. O Flamengo informa que concluiu a transferência do goleiro Santos para o Fortaleza. Agradecemos pelas grandes defesas, profissionalismo e os títulos inesquecíveis da Libertadores e Copa do Brasil 2022. Desejamos sorte na continuidade da carreira. Independentemente se você gostava do Santos ou não, se você gostou da passagem dele pelo Flamengo ou não, acho o seguinte: foi um jogador extremamente importante em 2022 nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, não só o Santos, mas grande parte do elenco do Flamengo, salvo aí talvez o Fabrício Bruno, o Pulgar, mas os demais também foram muito mal, não foi só o goleiro Santos. Confesso que me surpreendeu ele ter terminado a temporada como terceira opção no gol do Flamengo, e agora ele é vendido ao Fortaleza. Para quem não sabe, vou repetir aqui rapidamente: o Flamengo vendeu o Santos para o Fortaleza por $1 milhão, tá? Cerca aí, portanto, de 5 milhões de reais, e ainda tem $300 mil em metas, até 300 mil, porque o Flamengo consegue esse valor aí através de desempenho do Fortaleza, não é nem do Santos. É classificação para semifinal de Libertadores, semifinal de Copa Sul-Americana, título estadual, título da Copa do Nordeste. Então não é desempenho do Santos, não é número de jogos, nada disso. É desempenho do Fortaleza. Se o Fortaleza for bem, o Santos vai bem, e aí o Flamengo ganha uma graninha extra. Eu digo graninha, óbvio, $300 mil é considerado, entre aspas, pouco no mundo da bola. E com a saída do goleiro Santos, quem vai assumir a camisa 1 é o argentino Rossi. O Flamengo até divulgou nas redes sociais uma foto do Rossi segurando o número 1, a nova camisa do goleiro. Então, a tendência, na verdade, assim, não tem como a gente dizer que o Rossi será titular por conta do número da camisa. Mas eu acho que o Rossi, entre Rossi e Matheus Cunha, eu não tenho dúvidas que o Rossi é melhor. Muita gente pode falar: mas o argentino não mostrou nada. Calma, dê tempo ao tempo. Ele chegou no meio de uma temporada conturbada, agora com pré-temporada. Eu acho ele um baita goleiro, já mostrou isso com a camisa do Boca Juniors, e agora dá tempo ao tempo. Então,
Ah, o Flamengo vai atrás de outro goleiro? Não, o Flamengo não vai atrás de outro goleiro, pelo menos a informação que eu tenho nesse momento, tá bom? Vamos falar o seguinte, Everton Ribeiro, galera. O Everton Ribeiro deu uma entrevista à TNT Esportes e ele falou sobre propostas que ele recebeu de outros clubes. Ele hoje é jogador do Bahia, vocês sabem muito bem, depois de não renovar o contrato com o Flamengo. E ele falou que o Fluminense fez proposta para ele, mas ele não iria para o Fluminense nesse momento. Abre aspas para o Everton Ribeiro. Não cheguei a conversar diretamente com ele, Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, mas sabia do interesse. Agradeço principalmente ao presidente do Fluminense, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo meu futebol. Mas com tudo que eu vivi no Flamengo e tudo que eu conquistei lá, eu não me sentiria bem de sair do Flamengo e ir para um rival logo de cara. Seria estranho para mim. Respeito os clubes que me quiseram e que têm as suas histórias. Eu tenho a minha no Flamengo também. A história que eu tenho para conquistar no Bahia me motivou a vir para cá. Pois é, eu sempre falei isso aqui para vocês, e isso era até informação de pessoas da família do Everton Ribeiro que me falavam. Vene, o Everton Ribeiro pode sair do Flamengo? Pode. Ele pode jogar em outro clube do futebol carioca? Não, não pode. Ele não faria isso. E não fez. O Fluminense esteve aí, fez a proposta e ele não aceitou. Gente, na boa, a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo iria acabar se ele vai para o Fluminense, se ele vai para um Vasco, se ele vai para um Botafogo. Iria acabar. A verdade é essa. Isso precisa ser dito. Ah, mas muitos jogadores jogaram pelos 4 grandes. E... Gente, isso foi no passado. Vou dar um exemplo aqui. O Léo Moura, jogador que foi ídolo do Flamengo, teve jogo de despedida para ele. Ele quase fechou com o Vasco, ele só não fechou com o Vasco por conta da repercussão negativa. Então ele não teve coragem de dar continuidade àquilo que ele havia firmado na ocasião com o Vasco. E mesmo assim, mesmo ele não jogando por lá, ele já perdeu a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo. Hoje eu tenho amigos e amigas que falam, cara, eu não considero o Léo Moura ídolo por conta disso, dessa história envolvendo o Vasco. E é verdade. A verdade precisa ser dita. Ah, isso é bobagem. Para muitos é, para outros não. E você precisa respeitar. Quando você deixa de idolatrar um jogador ou achar esse jogador ídolo de uma determinada instituição, de determinado clube, é o seu direito. Você, como torcedor, você pode fazer isso. E para quem não sabe, o Everton Ribeiro defendeu o clube de 2017 a 2023, 394 jogos, 46 gols, 61 assistências, 11 títulos conquistados, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 3 estaduais. Então é uma bonita história. Dando continuidade aqui, mercado da bola, Léo Ortiz segue treinando separado no Red Bull Bragantino, segue fazendo trabalhos diferentes que os demais jogadores do Red Bull Bragantino. Por quê? Por conta da negociação com o Flamengo. E quando o Red Bull Bragantino faz isso, é porque tem uma negociação em curso. E, entre aspas, quer mostrar para o jogador, a gente não vai te vender para o Flamengo e você vai perder tempo aí afastado, você vai se desvalorizar. Aceita a nossa proposta de renovação, porque para o Flamengo a gente não vai vender. Mas o jogador continua demonstrando o desejo e o interesse de vestir a camisa do Flamengo. Repito o que eu venho falando há alguns dias. Eu acho que o Flamengo vai ganhar pelo cansaço. Vai chegar um determinado momento que o Red Bull Bragantino vai ceder a essa pedida de 10 milhões de euros, vai reduzir a pedida e o Flamengo vai ter que aumentar a proposta inicial que fez. Em torno de 4, 5 milhões de euros, vai ter que aumentar um pouquinho. Então, acho que no fim das contas, eles vão chegar num acordo para poder acabar com essa história, porque o jogador está insatisfeito, o Red Bull Bragantino, entre aspas, está saindo prejudicado porque está perdendo o seu capitão, está desvalorizando o seu ativo, e o Flamengo está deixando de contratar. Tem certo ou errado na história? Não, não tem. O Flamengo tem o direito de tentar a contratação do jogador, o Red Bull Bragantino tem o direito de não querer vender, e o Léo Ortiz tem o direito de expressar o desejo e a vontade dele de ir para um outro clube. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Publiquei isso nas minhas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, que o Flamengo, nesse momento, está fora da negociação. E eu disse o seguinte, nesse momento, o Flamengo desistiu da contratação de Evander. Diferentemente de Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique, outras negociações vistas como bem difíceis,
No caso do meia do Portland, que é o Evander, a diretoria do Fly entende que não terá sucesso nas tratativas. A proposta foi feita e recusada pelos americanos, que já avisaram que não vão negociar o jogador brasileiro. Desta forma, a cúpula carioca, a cúpula do Flamengo, se retirou da negociação. Por isso, Bruno Spindel disse na entrevista de ontem que hoje as únicas negociações eram por Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Bruno Spindel disse aquilo e eu fui procurar saber o porquê ele disse isso. E de fato foi isso que me relataram lá no Flamengo. Vini, o Flamengo está fora da negociação com o meia Evander. O Flamengo desistiu dessa negociação. Você pode dizer aí nas suas redes sociais, dizer no seu canal que o Flamengo hoje, dia 13 de janeiro, não negocia mais a contratação do Evander. É isso, galera. Espero que você tenha gostado das informações aqui desse vídeo. Um beijo para vocês, um forte abraço e fui!